Olá a todos, bem-vindos ao nosso último episódio da nossa série sobre o poder dos números. Como eu havia dito desde o início, seriam 3 episódios. E hoje, nesse último episódio, nós vamos falar sobre o significado cabalístico dos números. Nós já vimos que na numerologia, cada número possui uma vibração e qualidades que revelam as características internas da pessoa e como a vida da pessoa se desenvolve. Nós vimos no episódio anterior que as vibrações numéricas expressam a energia do universo e a energia física. E vimos também que a entonação de uma letra representa uma energia vibratória sonora e, ao ser pronunciada, cria-se uma vibração que se compõe com a energia do universo e que cada vibração exerce uma influência específica na vida das pessoas. E agora, nesse último episódio, nós vamos entender as características de cada um destes números. Então, começando pelo número 1. O 1 no livro da criação representa a coroa suprema. É o primeiro caminho que leva até a sabedoria. Ele está associado à letra Aleph, que é o símbolo da unidade e é o primeiro dos números, que representa o início, o único, o absoluto. Está ligado à energia criativa, à originalidade, à individualidade, ao poder e principalmente à objetividade. Ele representa a força que leva à realização. O eu sou, o eu faço, é a unidade de Deus e também o eu, a personalidade individual do ser humano. Por outro lado, nós podemos considerar que o 1 representa a totalidade, já que a letra Aleph ela é composta por 3 letras. Seriam 2 Yuds, um representando o mundo superior e outro representando o mundo inferior, separados por uma letra Vav, que seria o firmamento que separa os dois mundos. No mundo superior, o 1 é o ser supremo, do qual todas as forças e virtudes emanam. Representa o intelecto, a alma, o mundo abstrato, o plano espiritual, é o provedor de toda a vida. No mundo Eled, o comportamento. O primeiro instrumento é o elegir da vida, que seria a pedra filosofal. E no mundo inferior, representa a morte, as trevas. Poderia se associar a Lúcifer, que seria o anjo caído. O 1 é considerado o número do sucesso e da liderança. Ele é o número da força, da ambição, é o número que traz a coragem, independência, que favorece as atividades mentais e fixas. É o número da individualidade e também das realizações. É o número geralmente relacionado às pessoas ambiciosas, inovadoras, às pessoas pioneiras, mais individualistas e independentes, de coragem, que são determinadas, capazes de liderar e, ao mesmo tempo, são meigas e atenciosas, porém com alguma dificuldade em demonstrar os seus sentimentos. O número 2, ele está associado no alfabeto hebraico à letra Bet. E se nós olharmos a letra Bet, ela está de costas para Aleph. Só lembrando uma coisa, no alfabeto hebraico, nós lemos da esquerda para a direita. E sendo Aleph a criação, nós podemos entender então que o número 2 é a transcendência, e assim ele está ligado à direção da vida, ao caminho que a nossa vida toma. No livro da criação, ele é o segundo caminho da sabedoria, é a coroa da criação, a luz da inteligência, a manifestação. São 2 as letras do nome de Deus, inclusive, Iod e Aleph. A letra Bet é aberta na frente, inclusive, o que significa que a vida está aberta e que nós devemos sempre seguir adiante. De um nós podemos dizer que nascem os múltiplos. Então, o 2 seria o número da dualidade, da polaridade. Ele sugere atração e energia. Mas, por outro lado, também ele pode representar a distância e o ódio, ou até mesmo a guerra. É o número que está entre o bem e o mal. E mostra a necessidade de ser complementado, o convívio em harmonia com as demais pessoas. 2 é o princípio passivo, feminino, negativo. É o complemento do 1.
Assim, da mesma forma que a mulher complementa o homem, o 2 é o número do casamento e também representa a mãe ou aquela que gera. 2 está relacionado às pessoas sensitivas, intuitivas, né? É aquele número que traz o equilíbrio, é o número das associações, da cooperação, da amabilidade, né? Das pessoas moldáveis e adaptáveis, são capazes de conciliar e pacificar as situações, né? É o número dos mediadores, que mantém o equilíbrio entre as forças opostas, que está ligado ao intelecto e à fonte de criação do comportamento. O número 3 está associado à letra Gimel, certo? E a letra Gimel, inclusive, ela tem uma curiosidade, porque ela lembra, se você olhar a figura da letra Gimel, ela lembra uma pessoa caminhando, ou seja, ela lembra um homem que caminha. Então ela representa um movimento, mostra que o mundo começa com o homem que caminha. E também a letra que representa a retribuição da realização. Nós podemos dizer que com Aleph e Bet nós estamos no mundo abstrato. Aleph seria Deus abstrato e Bet o mundo. Quando chegamos em Gimel, começa o caráter humano, o nascimento, né? É a necessidade de liderar com as forças contraditórias para que haja a convivência. E no livro da criação, o terceiro caminho é o caminho da sabedoria, da inteligência sagrada, do conhecimento puro. Tanto que no mundo superior são 3 os princípios divinos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 3 são as letras que compõem o nome de Deus. O 3 representa a fartura, a fertilidade, é o produto do 1 com o 2, que seria a frutificação, a multiplicidade, né? Ele representa a interação social. Na espiritualidade, o 3 é visto como o poder da unidade entre a mente, corpo e espírito. Por isso está associado à comunicação, à expressão e à expansão, né? É a atividade e a sociabilidade, que representa o relacionamento com o mundo exterior. Após a individualidade do 1, né? A união com o 2 surge a interação com a sociedade, a comunicação. Então, por isso ele representa a interação social. Na espiritualidade, o 3 também é visto como o poder da unidade entre a mente, corpo e espírito. E dessa forma, o número 3 ele está associado a pessoas comunicativas, expressivas, né? Aquelas pessoas simpáticas, interativas, que estão sempre otimistas, inteligentes, né? Criativas e sempre muito bem humoradas. No número 4, no alfabeto hebraico, ele está associado à letra Dalet, que é a letra do pobre. Imaginemos que se o mundo terminasse no 3, que seria Gimel, ele se tornaria uma questão sem resposta. Então, o 4 mostra que é preciso ir além, né? Assim como Bet complementa Aleph, a letra Dalet, no alfabeto hebraico, ela complementa Gimel, que significa que o rico deve ir ao encontro do pobre e abrir sua porta, né? Que nos mostra sempre que haverá uma relação entre a riqueza e a pobreza. Há muitas formas de ser ou se sentir pobre, né? Assim, a humildade sempre vai ser o fundamento absoluto. E como a letra Dalet ela é toda aberta, nós entendemos que ela representa que nós estamos sempre abertos ao mundo, pois tudo que está fechado não está apto a receber. E por esse motivo que o número 4 é o número da realização, da revelação e da luz. No livro da criação, a letra Dalet representa o quarto caminho, né? O caminho do qual emanam todos os poderes do Espírito e da essência divina. Muitos são os nomes sagrados em hebraico, com 4 letras, inclusive. Nós podemos dizer que o 4 é o número da dupla ramificação ou a duplicidade do 2. No mundo superior, são 4 letras no nome de Deus: Iod, Ri, Val e Ri. E no intelecto são 4 os anjos cabalísticos, que seriam Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. O 4 é o número da perseverança, da imortalidade, né, da descoberta e do aperfeiçoamento, da firmeza, representa a segurança, o conservadorismo, né? O 4 é o número da lei, é o símbolo
aliás, desculpem, da lei e da ordem. Ele está relacionado ao trabalho organizado, né, dirigido para as massas, a preocupação com os detalhes, a energia para construir e concretizar. Por outro lado, ele é um número da limitação, da dureza, né? Já que ele simboliza a segurança, a estabilidade e os esforços premiados. Ele está ligado ao mundo material, com o senso prático, a autodisciplina. Para construir é preciso você ter força e poder, né? Desenvolver o seu senso prático, a autodisciplina, a defesa das tradições e ter até um certo conformismo, né? Por isso que ele é o número da ação que realiza. E o 4, ele se relaciona às pessoas fortes, com boa capacidade de argumentação, aquelas pessoas práticas, leais, justas, minuciosas e muito organizadas. O número 5, ele se associa à letra Ri, ou Ei, tá? No alfabeto hebraico. E segundo a última letra do nome de Deus, pelo conceito judaico, com as duas letras do nome sagrado, Yah, Deus criou dois mundos. Com o Rei, ele criou o universo visível e com Yud, o mundo dos céus. Então, nós podemos dizer que o 5, ele combina a pobreza com o espírito divino, que recai sobre o mundo, né? Que se situa entre Dalet, que é o número 4, e representa a pobreza, e o Vav, que é o próximo, nós vamos ver que é o 6, que seria a plenitude espiritual. E com esta quinta associação, surge pela primeira vez uma das letras do nome impronunciável de Deus, que é a letra Dom, do princípio de doar. No livro da criação, o quinto caminho é o caminho da inteligência, né, do comportamento. 5 é o número da responsabilidade e também da versatilidade. No mundo superior, o 5 é indicador das 5 letras do nome de Deus. E no mundo inferior, representa os 5 sentidos. O 5 ainda está ligado à liberdade de espírito, à evolução, à curiosidade e à aventura. Né? Esse é o número das probabilidades de mudanças, da versatilidade pela busca da liberdade, é o número das viagens, né? Das pessoas que se lançam em direção a novas oportunidades, né? Ele implanta a ideia de movimento, de velocidade e de tempo, que acaba com a estabilidade. Né? É a determinação e a ordem limitada do 4 associada ao movimento. Ele simboliza a revolução, sem a qual a transformação e a evolução não seriam possíveis. Né? E por isso que se considera, inclusive, o 5 como o número do transgressor ou o número da transgressão. E, em geral, ele é o número das pessoas versáteis, muito ativas, né? Das pessoas aventureiras, exploradoras, possuem um pensamento rápido e são, em geral, muito inteligentes, são, inclusive, capazes de provocar mudanças em qualquer lugar que passa e também aceitar as mudanças com muita facilidade. O 5 também é o número dos orgulhosos, dos inquietos, dos descontentes, dos insatisfeitos e, em consequência de todas essas características, também das pessoas precipitadas. Já o número 6, no alfabeto hebraico, ele está associado à letra Vav, né? Que é a letra da comunicação, é a terceira letra do nome divino, ela designa a coordenação do espaço, a oposição que separa o tempo passado do presente. Na ordem das letras do nome divino, Vav representa o estágio da revelação, passagem de um mundo para outro. A letra Vav é a letra da transmissão, né? Que ela permite a comunicação entre duas coisas. No DNA, por exemplo, uma célula transmite uma comunicação completa à outra. Já se a comunicação entre elas não for perfeita, a célula não vai ser perfeita. Então, representa o quê? É a transmissão. Na esfera superior, é o indicador das 6 letras do nome de Deus. E no inferior, os 6 graus da mente. E dessa forma, o 6 é o número do amor, das virtudes e também das incertezas, né? Das ligações, da união, da atração em relação ao casamento, da comunicação e também da discórdia, né? Pois ele está ligado aos vícios
e também a virtude, o que representa a capacidade de purificar pelo conhecimento e pela boa conduta. E por isso o 6 é o número das pessoas responsáveis, em geral muito simpáticas, amáveis, é um número muito associado aos artistas, né? Às pessoas criativas e equilibradas, aquelas pessoas humanitárias muito compreensivas, em geral são honestas, fiéis e muito intelectuais, né? São pessoas imaginativas e que buscam, em geral, a perfeição. A pessoa de personalidade 6 é, de geral, passional e humanista, né? Com uma grande necessidade de ajudar os outros, sendo inclusive capaz de se sacrificar pelas pessoas queridas ou pelas que ela é mais apegada, principalmente pela família. Chegando ao número 7, o 7 é um número considerado o número de ouro no judaísmo, né? Ele está associado à letra Zayin do alfabeto hebraico e simboliza o alimento. Está ligado à sétima dimensão. Então, o 7 é uma letra dúbia, né? Sua grafia, se você analisar no alfabeto, ela representa uma espada, que pode significar a guerra, ou a raiz, que seria o alimento que mantém a vida. O alfabeto hebraico, inclusive, ele se desenvolve como uma sinfonia. Cada letra toma um sentido a partir da letra que a antecede, né? Que a desenvolve e a completa. O Zayin é um Vav com uma coroa. Assim, além do alimento e da guerra, Zayin representa o ornamento, a plenitude e a perfeição. Ela representa o triunfo do espírito sobre a matéria, né? E é por esse motivo que o 7 é visto como um número de grande espiritualidade. Ele representa os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris. O 6 vem designar a natureza. O 7 ele representa a transcendência, né? Que permite passar da realidade à santidade. E no livro da criação, o 7º caminho é o caminho da inteligência, é a combinação do intelecto com a fé, e é o número da perfeição, integra inclusive os dois mundos, e é considerado o símbolo da totalidade do universo em transformação. E esse número está associado à espiritualidade, à pesquisa, à introspecção, ao ocultismo, ao misticismo e também à reflexão, já que o número 7 está relacionado com a sabedoria, né? E é a busca, que seria a busca por respostas além das comumente oferecidas. Então ele representa a meditação, o descanso e a paz interior. No mundo superior é o nome de Deus com 7 letras. E no inferior, as profundezas da terra, né? A destruição, o sinal da morte. O 7 é o número ligado às pessoas espirituais, intelectuais, aquelas pessoas idealistas, que são sedentas de conhecimento, em geral muito estudiosas, e por isso são inteligentes e muito criativas. Elas estão sempre em busca de conhecimento, principalmente científico. São muito observadoras e estão sempre muito atentas a tudo o que acontece à sua volta. E por essa característica meditativa, né, mais voltada a si mesmo, o 7 em geral representa as pessoas solitárias e introspectivas. Chegamos agora ao número 8, que é o número da vida. Ele está associado à letra Shet no alfabeto hebraico e é conhecido como seria o conceito, né, melhor dizendo, do Deus vivo, né? É o que temos em comum com Deus, pois se nós considerarmos, Deus é a própria vida, já que a vida é um atributo de Deus. O Shet é a junção de Zayin, 7ª letra, com Vav, a 6ª letra do alfabeto hebraico. Uma representa a expansão de Deus e a outra a elevação do homem. Tanto que no livro da criação, o 8º caminho é o caminho da perfeição. E no mundo superior, representa o nome de Deus com 8 letras. Já no inferior, é o caminho das virtudes, a verdade e a justiça. Nesse ponto, a letra Shet ela se torna ambígua. Se por um lado ela é o caminho para a virtude, por outro lado, né, no seu grafismo, ela se abre para baixo. Então, isso significa o quê?
que dela não se pode sair. E já que está aberta para baixo, uma vez chegando em Shed, dali para frente só se pode cair. Seria uma referência que indica que o conhecimento só pode ser alcançado pelas virtudes. Só há um caminho a seguir. O caminho contrário leva ao pecado, a queda, a perda e até a destruição. E é por isso que o 8 é um número das expectativas, tanto da atração como da repulsão. E pode estar ligado tanto à ruptura como à destruição. E é por isso motivo que se diz que o 8 é o número do poder, né? Pois ele representa a vitória, a prosperidade, a riqueza material, a boa administração do dinheiro, né? Com responsabilidade e também o reconhecimento. Seria, depois de encontrar as respostas, chega-se a hora de se colocar em movimento, de buscar o poder, o prestígio, né? O lado material da vida, movido por uma ambição legítima, tornando-se um guerreiro, um lutador, um perseverante, baseado no senso ético, na justiça, buscando a vitória pessoal através do enriquecimento. Seria o início de uma nova vida, a regeneração, o renascimento e também a renovação. E este é o número das pessoas muito disciplinadas, em geral são muito habilidosas, são firmes nos seus propósitos, nos seus pensamentos, no seu comportamento, são muito exigentes e também muito ambiciosas. E, em contrapartida, são pessoas muito trabalhadoras e dedicadas, né? São ótimos gestores, inclusive, que fazem qualquer sacrifício pelo aquilo que eles acreditam. E eles, quando desejam alcançar o sucesso, o reconhecimento e principalmente a autossuficiência, eles persistem até que se consiga alcançar. Por outro lado, o 8 também é o número das pessoas frias e materialistas, né? Que têm grande dificuldade em demonstrar seus sentimentos e, em geral, são muito impacientes e excessivamente ambiciosas. O 8 é o número das pessoas bem-sucedidas e muito organizadas, daquelas pessoas que trabalham duro, né? que em geral acabam se saindo muito bem no mundo dos negócios. São pessoas que trabalham, quando a gente fala em trabalhar duro, nós falamos inclusive em ambos os aspectos, tanto no lado material quanto no lado espiritual. O número 9 é o número do bem, da bondade, né? Ele está associado à letra Tet no alfabeto hebraico e define tudo aquilo que é justo, que está em ordem, né? Digamos que é aquilo que está como deve ser. Em hebraico, a palavra tem conotação moral e estética, né? Como na filosofia grega, onde Platão dizia que o bom e o bem são exatamente a mesma coisa. Esse é o motivo de o 9 ser o número da plenitude, do altruísmo, dos justos, e é o mais alto grau da realização intelectual e espiritual. No livro da criação, o 9º caminho é o caminho da inteligência inata, né? É aquela inteligência que leva ao plano astral. No mundo superior, ele representa o nome de Deus com 9 letras, e no inferior, os sentidos, a memória e também a imaginação. O número 9, ele é o final de um ciclo, para que após se inicie outro. E ele está associado ao altruísmo, à compaixão, à fraternidade, à espiritualidade, né? O 9 é o número da universalidade, da realização. Ele representa a realização total e plena do homem em todas as suas aspirações e tendo seus desejos satisfeitos. É a maior expressividade do amor universal, da grande sabedoria, e principalmente do poder espiritual, pois ele contém a experiência de todos os números que vieram antes dele. Então, em consequência, nós podemos entender que ele é o número da conclusão. E, em geral, ele está ligado às pessoas românticas, aquelas pessoas idealistas. O 9 é o número dos poetas, dos visionários, dos líderes religiosos, dos filósofos, médicos, cientistas e de todos aqueles que lutam pela humanidade como um todo, né? Pela humanidade em geral. Então, esses são os números básicos em suas representações. Fora esses números, né, nós temos os números chamados de números mestres. E entre esses números, o primeiro deles é o número 11. E o número 11 ele é considerado na Cabala
como um número místico, inclusive, cheio de enigmas. A décima letra do alfabeto hebraico, que é Yud, né, que antecederia o 11, mas nós não citamos que ele já não é mais um número puro, ele já seria um número composto, né? E a décima letra estaria associada ao Yud. E com Yud se diz que Deus criou o mundo vindouro. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, ele é o princípio do mundo, né? E Yud, que seria a décima letra, concentra tudo que pode existir ao dizermos, né? Por exemplo, com Yud Deus criou o mundo, nós estamos expressando a passagem do nada ao ser. E a partir desse ponto é que tudo começa a se desenvolver e a se exteriorizar. Então, o 11 ele pode ser considerado como o número do pecado, pois sendo ele um número a mais do que o 10, ele representa a transgressão da ordem divina. Por outro lado, se 1 é o símbolo da unidade, é o único, né, o absoluto, expressa a energia criativa, como nós falamos, e a força que leva à realização, nós podemos entender que o 11 ele é a duplicidade do 1. E na Cabala se fala em 10 círculos, né, cujo início e fim é o mesmo. Assim, 1 seria 10. Então, entendendo dessa forma, tanto 1 quanto 10 seriam a mesma coisa. E o 1 está presente no 10, que seria a unidade de Deus, a personalidade individual do ser, o individualismo do homem na direção da sua própria espiritualidade. E dessa forma, o 11 é um número muito espiritual, é o número da intuição, é o número do idealismo, do perfeccionismo, da clarividência, é a colaboração maior com a humanidade que torna um número de forte magnetismo, né? Já que ele está diretamente ligado aos ideais humanos. No livro da criação, o 11º caminho é o caminho de Shoma a Keter, né? Que seria o caminho da inteligência cintilante, ou seja, a essência da alma completa, né? A ligação consciente do estado da divindade, onde o ser humano torna-se uno, cujo crescimento é ilimitado. É nessa exata forma, simultaneamente simples e até complexa, né? Que se expressa o número 11. E por esse motivo, acredita-se que esse caminho é de uma grandeza exclusiva, pois se diz que aquele que chegar ao fim da travessia e desse caminho e tiver a verdadeira pureza e todas as virtudes, ele será autorizado a olhar na face de Deus e continuar a viver. E a intuição é a maior expressividade do 11, inclusive, assim como o 11 é o número da sensibilidade extrema. E ele é o número da força, da energia, é o número das grandes revelações, né? O 11 está ligado às grandes invenções, e principalmente as voltadas para o bem de toda a humanidade. É o número que expressa as ideias elevadas, ele caracteriza as pessoas idealistas, inspiradoras, inventivas, né? Aquelas pessoas que são capazes de iluminar o mundo inteiro com as suas ideias, né? Aquelas que são mais elevadas. E caracteriza também as pessoas com dons de mediunidade ou voltados ao ocultismo. Por isso que o 11 ele é o número da espiritualidade. Em seguida, nós temos o número 22. O número 22, assim como o número 11, também é considerado um número mestre na Cabala, certo? No livro da criação, o 22º caminho é o que vai de Tiferet a Geburah. É o caminho pelo qual a luz divina resplandece sobre a terra. É o caminho da inteligência, da expansão das virtudes, né? É o juízo dos atos e a razão dos instintos. O 20º caminho, o 22º caminho, ele está relacionado a Lamed, a 12ª letra do alfabeto hebraico, e ela significa estudar ou ensinar. É onde o coração entende o conhecimento, né? É o controlador da balança que traz o equilíbrio. Ele expressa o senso de lógica, a direção, a proteção e a dualidade do dois, né? Que seria o Bet. A polaridade, a atração e energia.
que é a distância, o que separa o ódio e a guerra, o bem e o mal, né? Seria um separador dos opostos, seria a expressão de todas as energias em dobro que se desenvolvem a ponto de abranger todo o significado da existência, né? E transmite isso em um equilíbrio básico do universo. É a ordem que advém do caos, a harmonia entre que está no equilíbrio, né? O homem colhe exatamente aquilo que semeia, né? Representa as forças kármicas da purificação e que nos submetem ao processo de julgamento. E por isso, o 22 está relacionado a tudo que envolva a construção neste mundo, neste planeta. Ele simboliza o trabalho, a construção, o otimismo, o poder. Ele representa a transformação das necessidades humanas em realidade. É o espírito empreendedor que se apresenta no coração do homem, né? A perspicácia, a lealdade, o raciocínio lógico. Ele caracteriza as pessoas práticas, habilidosas, cordiais, idealistas, aquelas que agem sempre muito inspiradas, né? E, em geral, as pessoas que possuem a vibração do 22, né? Elas são grandes organizadores e possuem um grande potencial e capacidade de realização. E, por último, nós vamos falar sobre o número 33, embora o número 33 não seja utilizado, considerado nos cálculos de numerologia cabalística, tá? Mas na Cabala, a árvore da vida, ela representa a evolução da alma. E, como eu disse, ela é composta por 10 sefirotes, onde cada uma representa o princípio da criação, que se dispõe em 3 triângulos, do primeiro ao 10º séfira, que é o sentido da emanação da energia, ou a descida da matéria de Deus para a criação, né, como ele é mais conhecido. E está representado na árvore da vida por 22 linhas que representam os caminhos evolutivos que devem ser percorridos para se alcançar a evolução. Assim, nós temos 22 caminhos mais 10 princípios de criação, né, onde a 10ª esfera, ou séfira, ela está mais isolada na parte inferior da árvore. Acima dela está o mundo divino e abaixo está o mundo inferior, que seria o mundo dos vícios, das coisas mundanas, das coisas carnais, né? É o mundo material onde nós vivemos. À medida que a alma ou o espírito evolui, ela ascende a um novo grau, que vai do primeiro ao 12º grau, né? Que é quando se chega no topo. O cúpulo na árvore da vida, claro, né? Nós encontramos uma esfera invisível, que seria a 33ª esfera, Dharti, né? Que é a esfera do conhecimento, e é a mais difícil de ser acessada, né? Seu conteúdo só é revelado aos iluminados, ou àqueles que atingiram o maior grau de desenvolvimento. Nós, os seres humanos, nós estamos na base da árvore da vida, né? No início, e nós estamos tentando seguir pelo caminho da criação, as esferas do 1 até o 10, né? Assim, nós temos 32 caminhos que o espírito pode atingir em seu caminho evolutivo. O 33º grau é o grau da criação. Então, entre o primeiro grau e o 33, que é o último grau, né, há apenas 2 números mestres a serem considerados, o 11 e o 22, já que nenhum ser humano teria um espírito tão elevado a ponto de se associar a Deus ou ao número 33. E é por isso que, como eu falei no começo, nós não consideramos o número 33 na execução dos estudos cabalísticos, já que o número 33, não há como, né, nós associarmos o número 33 no nosso mundo terreno. E com isso, nós encerramos esse terceiro e último episódio da nossa série A Prosperidade Quântica, e espero que com isso tenha levado um pouco mais de conhecimento sobre a numerologia e principalmente sobre o poder dos números e
as características dos números, né? Eu acredito que poucas pessoas conseguiram ter esse contato mais específico a respeito dos números, mas espero que de alguma forma ajude no desenvolvimento e no caminho evolutivo de cada um de vocês que assistiram. E em breve nós faremos uma nova série que nós divulgaremos aí nas redes sociais e também no YouTube sobre o seu lançamento. E por enquanto eu agradeço a atenção e o tempo de todos vocês e até a nossa próxima série, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos.